Ora, muito boa noite, estimado telespectador da televisão pública de Angola, no seu canal de notícias. Vamos então para mais uma edição do Semana em Análise e aqui a olharmos para a retrospectiva de 2025, os temas mais candentes, o impacto que criou a ação destes temas. Por isso eu vou saudar os meus convidados. Luís Jimbo, boa noite. Boa noite, Faustino. Neste último programa do ano que temos, boa noite, Eugênio Clemente. E permita-me saudar de forma especial os telespectadores da TPA, mas também aqueles companheiros que eu tive o privilégio de entrar neste ano, neste debate. O Dr. Paquício Mendonça, o seu colega jornalista, faça-me recordar, esqueci. O Angélico dos Santos. Angélico dos Santos, seja lá onde estão, com a família, desejar boas saídas e boas entradas. Muito bem. Eugênio Clemente, boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite ao Luís. Faço o mesmo, mas aqui prefiro de maneira muito mais abrangente saudar o coletivo de colaboradores e trabalhadores da televisão pública, o Conselho de Administração de uma maneira geral, porque confiar-nos a missão de cá vir e falar para um auditório tão vasto, ao nível interno e internacional, sobre a análise da abordagem de várias temáticas, é uma responsabilidade que nos enche também de algum orgulho, porque, contrariamente ao pensamento de muitos, comentar na televisão pública de Angola, naquele que é o maior canal de televisão do país, exige uma responsabilidade e um grau de preparação que nos retira um conforto, muitas das vezes, de estar com os nossos num tempo mais útil para nos prepararmos e cá estarmos também. Por isso, votos de boas saídas e boas entradas, que 2026 seja um ano próspero no compromisso, na responsabilidade, na organização de uma agenda coletiva e também individual de cada um. Ora, muito bem. Vamos então começar com a diplomacia presidencial e o reposicionamento de Angola no plano internacional. E aqui olhamos para as ações que envolveram o presidente João Lourenço na qualidade de um lado, presidente da República e também da União Africana, a sua participação em diferentes eventos. E aqui também olhar para a posição de Angola enquanto plataforma de mediação da região do Sahel, com particular destaque para a RDC, a República Centro-Africana, e passando depois pela região, com o Presidente a participar de diferentes eventos, desde cimeira e fóruns. Eu vou começar com o Luís Jimbo. Olha, na verdade, disse muito bem, o Presidente da República, João Lourenço, entre cimeiras e fóruns na relação da diplomacia, da sua agenda de diplomacia com Estados e comunidades internacionais, foram cerca de 14 temas. E se olharmos, temos 12 anos e o Presidente esteve na sua agenda diretamente engajado em 14 temas da diplomacia internacional. Podemos considerar que este ano a Angola, aliás, teve como impacto a Angola estar na agenda das discussões globais, no que tem a ver a nova reorganização global sobre o interesse dos minerais críticos e também do que tem a ver sobre as questões ligadas à paz e segurança na região de África. Isto significa dizer que o presidente João Lourenço, e aqui devo também fazer uma vénia, com todo respeito, do ministro das Relações Exteriores, Tete António, que o impacto que Angola e o presidente João Lourenço conseguiu de colocar o país. Hoje Angola não é um país periférico
nas questões de segurança e na agenda dos minerais críticos no G8, no G20, deveu-se muito à capacidade de trabalho, de equipa e de resultado deste Ministério, liderado pelo Ministro Tete António, e com um particular deste ano ter tido um incidente infortuito, triste, com um cidadão angolano nos Estados Unidos, mas está aqui o compromisso de um gestor público e que no seu trabalho mostrou e deu resultados para Angola. Eugênio Clemente, do ponto de vista da configuração da Angola, olhar para esta envolvência, quer do presidente João Lourenço, quer do país que passou a ser este espaço de discussões globais, como é que hoje se pode olhar para Angola e de que modo se pode preservar, do ponto de vista da imagem, aquilo que já se conseguiu em 2005 ou anos anteriores, mas que foi cimentado em 2025? Bom, primeiro é preciso que nós tenhamos a capacidade de dizer que 2025, naquilo que é a configuração da agenda de governação do presidente João Lourenço, sem qualquer desmérito, e eu tenho sempre estado a dizer isso, nós devemos sempre procurar de forma externa, agir em bloco e dar forças ao Presidente como representante, à luz daquilo que diz a Constituição do Estado angolano, nós devemos ter a capacidade de cimentar uma nota positiva. Mas eu primeiro, antes de falar dessa agenda externa, gostaria que me desse a oportunidade de dizer o papel do Presidente João Lourenço na estabilidade da governação ao nível interno, soube manter o diálogo institucional entre o Executivo e as forças políticas da oposição, ou melhor, na oposição, neste momento. Não nos vamos esquecer que o Presidente, 3 anos, e a pedido do próprio Presidente da UNITA, teve o cuidado de receber Adalberto da Costa Júnior, com quem teve a oportunidade de abordar questões a pedido do próprio Presidente da UNITA. Creio que também recebeu o Presidente do Prajá, independentemente de manter contactos com a própria estrutura do partido MPLA, do qual ele é o Presidente. Quer dizer que nós, ao nível da estabilidade daquilo que é a relação institucional entre o Executivo e as forças políticas resultantes das eleições, nós podemos caracterizar que temos um país com estabilidade, o que é muito bom. E eu acredito que isto deve nos sinalizar e dar forças para dizer que, independentemente de tudo, o prisma da democracia se cumpre na realidade angolana. Isso é um fundamento. No exercício do espaço governativo, a ação do Executivo, não podemos deixar, e o Luís teve aqui o cuidado de enfatizar o trabalho do Ministro Tete António, que realmente é Ministro. Se eu aqui, no pouco espaço que a televisão me dá, às vezes me sinto quase com pouca agenda para os meus compromissos, imagina o Ministro Tete António. E a solidariedade que o Luís prestou aqui, do incidente que tivemos com um cidadão angolano, na altura em que o Sr. Ministro se encontrava nos Estados Unidos, é realmente um momento de solidariedade que devemos prestar, independentemente de que isso não afetou o papel e o protagonismo desta Angola que se afirmou e tem se afirmado, tem se consolidado na geografia e nas agendas globais, quer como um defensor da paz, que são os fundamentos que, como vimos, o Presidente João Lourenço procurou manter no exercício do seu poder de governação, quer ao nível, como disse bem, dos conflitos ao nível da região africana, em que Angola tem privilegiado o diálogo como fundamento da paz do que a ação militar, quer também num conflito que realmente colocam duas nações com quem Angola tem relações, a Rússia, relações muito históricas, a Ucrânia, mas que Angola colocou-se como um defensor do diálogo, como via e fundamento para a resolução de grandes conflitos. Então, neste capítulo,
nós continuamos a sinalizar um grande exercício diplomático de Angola. Vamos olhar agora para a agenda assumida por Angola, pelo presidente João Lourenço, o mandato por tempore da União Africana. Este grande capital. E como aqui, sem deixar de fazer referência naquilo que foram consideradas pelo presidente as palavras de circunstância da vice-presidente, agora na apresentação dos cumprimentos, onde ela teve o cuidado de reafirmar este capital que nós conseguimos. E nesse capital diga-se que há um legado construído por Angola, pelo presidente João Lourenço, que coloca a União Africana numa revolução estrutural na sua maneira de se falar. Os africanos começaram a falar de si, os africanos começaram a procurar, mais do que as agendas de guerra, falar da paz e falar do desenvolvimento. E nós tivemos o cuidado, tivemos o mérito de ser parte acolhedora dessas agendas. Não nos vamos esquecer que nós tivemos aqui uma cimeira, que é a Cimeira Estados Unidos-África. Tivemos aqui uma cimeira sobre as infraestruturas da União Africana. Tivemos aqui entre nós também uma cimeira África-União Europeia, de onde Angola acabou sendo o solo firme da presença de vários estadistas, chefes de Estado, chefes de governo, representantes de várias nações que, bem recebidos, acolhidos por um sol que não dá só energia fotovoltaica, mas também alimenta relações humanas, mas dizer que Angola cimentou aqui uma agenda que é de mérito. Agora, como dizes e formulaste bem na sua pergunta, o trabalho é como devemos segurar o que fizemos até aqui. É mesmo com essa posição de nos estamos a afirmar como uma Angola que, independentemente de estar no alinhamento da geografia, da logística internacional com os corredores de desenvolvimento, como é o caso do corredor do Lobito, hoje nós também não vemos só o corredor do Lobito como um estímulo da logística internacional, apesar de ser ainda muito incipiente para aquilo que é o potencial que Angola tem, mas ver que do Ambo já se fez a exportação do primeiro contentor de abacate, um produto que tem uma procura internacional. Eu me recordo que a última vez que procurei saber o preço do abacate do Brasil já estava cotado em $260 a tonelada. Então, quer dizer que nós temos aqui espaço territorial para, de alguma forma, não perdermos de vista. E, como dizes bem, o trabalho que está a ser consolidado agora em 2025 vem de trás. Não nos vamos esquecer que também no executivo do presidente João Lourenço viu-se uma maior ação para a produção interna. Limitou-se, criaram-se barreiras impeditivas para que a dependência das exportações por aquilo que nós podíamos produzir... Vamos chegar, né? Temos algum tempo para olharmos para isso. Eu pergunto ao Luís. Luís, vemos aqui, por via de Angola África, consolidar o seu ator, ou seja, Angola consolidar aqui o seu papel de um ator relevante na segurança regional. E depois vemos, e o Eugênio falava um bocadinho, de termos, por exemplo, como esta revolução estrutural da própria União Africana. Falamos do capital diplomático. Hoje, e isso juntando os diferentes atores deste país, quer seja no plano político, de uma forma integral, quer seja no plano social, como é que se pode olhar para Angola e aqui juntando as responsabilidades para que se possa preservar, eu tinha feito essa pergunta ao Eugênio, mas para que se possa, aqui não acrescentar, para que se possa preservar e manter essa imagem que o país tem e este novo figurino que já está desenhado? Olha, sem sombra de dúvida, o primeiro desafio está
no acordo de Luanda estabelecido nesta parceria União Africana e a União Europeia, na capacidade que os Estados africanos vão poder ter de exigir a sua implementação no compromisso para a parte da Europa, mas também assumir uma postura diferente. Eu me refiro aos estadistas africanos e aqui, em concreto, a União Africana, em atuar como bloco nesta era do desafio do multilateralismo pelo bilateralismo. E uma das questões que se coloca para se preservar este interesse é que a União Africana, com a liderança de Angola e do presidente João Lourenço, está a reviver uma questão muito interessante que teve com Paul Kagame e depois um anterior, que já não me recordo qual foi o país, mas foram líderes que nesta nova fase em que está a União Africana conseguiram, de facto, criar e dinamizar uma agenda para a África. Mas sabe que a presidência rotativa é de um ano. Aquelas agendas que eles, na altura, conseguiram, recordemos todos quando Paul Kagame foi com uma inovação na União Africana e depois não se conseguiu continuar porque os países africanos, temos essa debilidade de trabalharem cooperativamente e assumir compromisso. Mas é este desafio que está agora a ser pressionado por o presidente João Lourenço para Angola, como a União Africana e como Angola poderá continuar a ser protagonista da agenda trazida para a África. Me refiro não só às questões das infraestruturas do corredor do Lobito, mas como a África hoje olha de como deve ser feita a transação dos minerais críticos no nível em que há que haver capacidade de a África transformar. Como nós vemos a nova parceria de África e Europa, em que não é assistencialismo, é negócio, em que a Europa tem que trazer o seu capital para a África. E quem levou esta visão, trouxe esta dinâmica para a África e assumiu este compromisso e acordo é Angola na sua liderança. E aqui o desafio fica que nós em Angola temos que criar, e aqui o Ministério das Relações Exteriores tem que criar capacidade do capital humano angolano de estar na dinâmica destes corredores. Temos que ter angolanos. Aliás, nós já temos. Temos é que reconhecer estes angolanos, colocá-los nos corredores da diplomacia internacional. Isso significa o quê? Angolanos trabalharem nas agências internacionais, das Nações Unidas, da União Africana, de outras agências especializadas, porque são estes técnicos que elaboram os relatórios técnicos, que fundamentam posições que os Estados assumem. E nós temos milhares de angolanos nos estrangeiros com conhecimento. Cá em Angola, milhares de angolanos, muitos são excluídos só por filiação política ou porque não lhe gosto mesmo, não gosto daquilo, não gosto e não pode, não é? Quer dizer, estes desafios é que se colocam para nós de que nós atingimos. Nós não somos hoje um país periférico na agenda global. E eu vou só pegar essa deixa do Luís, a questão de não ser um país periférico e de haver aqui responsabilidade, sobretudo no salvaguardar daquilo que já se foi conseguido. Olhamos, e quando coloquei a questão de que a África consolida por conta de Angola um papel importante na segurança regional e também na própria visão que se tem sobre o continente, eu pergunto, Angola que tem sido esse grande ator, qual é a responsabilidade dos angolanos, dos atores políticos angolanos, da sociedade angolana? Olhou-se aqui na necessidade dos países africanos passarem a ter uma nova postura. Mas agora eu vou olhar para Angola, primeiramente. Qual é essa responsabilidade? Eu faço a pergunta aos dois, ao Luís, ao Eugênio. Há aqui também necessidade dos atores, aqui estamos a falar não só do partido que governa, mas da oposição também e dos diferentes atores sociais, em preservar. Como é que devem olhar para isso quando muitas vezes as quesilhas internas acabam por deixar cair os pés fortes construídos para caminhar
neste pântano global que é preciso firmeza para que se possa ser visto? Bom, eu vou pegar, se o Luís me permitir, no que dizia o Luís, e o Faustino acaba de tocar, fazendo referência das quesilhas internas. Eu creio que o caminho que foi trilhado, e aqui um compromisso que se calhar deve ser dado ao Presidente da República, João Lourenço, e que ainda é Presidente por tempore da União Africana, é que não deixemos nada, nenhum flanco aberto que nos permita desconstruir o caminho que fizemos. E o Luís diz bem, eu creio que, já disse aqui, hoje até a indústria, o conhecimento mostrou que os próprios resíduos são reciclados e servem para ter outras utilidades. Eu não acredito que em Angola nós tenhamos tanto capital humano para deixarmos passar. E veja, por exemplo, que buscando na saúde, o trabalho feito pelo exercício governativo, atualmente pela ministra Sílvia Lutucuta e sua equipa, no benefício do setor da saúde, eu sou daquelas pessoas que aqui, sem medo de afirmar, eu creio que nós, um quadro como, e permitam-me fazer essa referência, como Mufinda, não era para ser vice-governador. Temos que ter essa capacidade de dizer o seguinte, um quadro como Mufinda, depois do enfrentamento que Angola teve na Covid-19, nós temos problemas e nos esquecemos muito rápido dos problemas. Era para formar aquela equipa e preparar aquela equipa para grandes desafios de defesa nas instituições africanas ligadas à saúde. Nós não podemos ter receio de lançar os quadros que temos. E o Luís diz bem, temos outros, mas eu falo daqueles que nós, por exemplo, o trabalho que temos vindo a fazer ao nível da reforma tributária, independentemente de nós sabermos que os impostos nunca foram bem vistos em qualquer sociedade, mas elas são importantes. O trabalho que temos vindo a fazer, eu pergunto, os ministros, vê o que é que nós temos no país como legado dos anteriores ministros das Finanças, tirando o Archer Mangueira, que hoje é governador do Namibe, tivemos Carlos Alberto, que foi do Fundo Soberano, mas nós desconstruímos, deixamos que, porque o Estado, quando tem alguém no exercício de um cargo, investe nessa pessoa, essa pessoa está lá, tem um investimento, conhecimento, domínio de informação. É para sermos lançados, pegar nos nossos quadros e lançarmos nas estruturas financeiras que comportam a União Africana. E isso ficou provado porque o Luís está aqui, eu estive em alguns fóruns que aconteceram de infraestruturas, o Fórum Estados Unidos-África, e foi uma das participantes disse justamente, e levanta essa questão que foi colocada aqui, como é que nós vamos segurar o legado do exercício dessa agenda que Angola está a fazer, que o presidente João Lourenço está a fazer? Só faremos se realmente tivermos capilaridade humana em prol da defesa dos nossos interesses primeiro e dos interesses partilhados dos países que compõem o continente africano, para que nós possamos não estar na periferia do debate africano. Pois, olha, permita-me, três questões que eu poderia agrupar essencial. A primeira é, fora das três questões, a primeira é que temos que ter o orgulho de que o que Angola ganha, temos que ter o sentimento de pertença de angolano quando Angola atinge um nível internacional. É o mesmo sentimento no desporto, quando Angola ganha Camarões. Não importa nada, simplesmente o sentimento de ser angolano. E este é o primeiro desafio que temos naquelas conquistas que temos a nível internacional. Por quê? Porque são facilmente, internamente, a oposição e grupos da sociedade civil, ou seja, quem não é do governo, não é do MPLA, sente que quem ganhou é o MPLA. É exatamente por isso que eu faço essa questão. Mas também é verdade que muitos, e digo até a maioria do MPLA, sentem
que quem ganhou é mesmo o MPLA. Porque aquilo, na forma como se expressam, é uma vitória muito pessoalizada, ou muito político-partidária. E isto temos que vencê-lo todos. A outra questão, a nível da sociedade civil, o governo tem que permitir que haja hoje em Angola organizações que são hoje designadas think tank. Think tank em inglês é pensar, grupos que criam pensamentos, narrativas, teorias e oferecem a quem toma a decisão. É muito fácil, hoje, a nossa sociedade está em movimentos, em dinâmicas de debate público, do sim e do não, do revu e do beiju, mas que falam a mesmíssima coisa. Um só diz sim, outro diz não. Ninguém cria um pensamento alternativo, porque isto é difícil. Mas o Estado, o governo, pode sim, e aliás os Estados fortes hoje, a China, os Estados Unidos e a Europa, têm organizações que recebem dinheiro público para pensar a economia do país daqui a 20 anos. Mas não é o ministro da Economia que está a fazê-lo, é um angolano, uma organização, especialistas que oferece o seu trabalho. E, finalmente, precisamos também, a nível, e isto eu tenho reiterado, precisamos de uma espécie de mais diálogo interpartidário sobre a agenda de Angola, a agenda global, discussões de temas globais. Nunca vi, cá em Angola, termos uma conferência ou um congresso, onde está lá o MPLA, a UNITA, o PRS e todos, qualquer, desde que seja político, para discutir como hoje o mundo olha a dinâmica, por exemplo, desta questão que está a ser reiterado, não é o extremismo, mas é como os políticos, há uma terminologia política, como se diz, mas estou a tentar dizer, políticos angolanos, no interesse da ciência política e do interesse nacional, fazerem um debate que lhes interessa. Porque é destes desafios que nós temos que colocar na mesa, por exemplo, para permitir com que este esforço hoje do presidente João Lourenço, enquanto chefe de Estado, seja apropriado pela nação e seja uma estaca a entregar ao próximo estadista, quer seja da UNITA, do PRS ou do MPLA. É o sentimento de apropriarmos os ganhos e é verdade que hoje as redes sociais nos ajudam muito na forma como o cidadão se expressa com raiva perante os problemas internos que nós temos. E esta é uma outra dinâmica do debate interno. Eu creio que o nosso maior problema não é a inexistência de espaço para o ser feito. O nosso maior problema é que as pessoas, enquanto elas próprias não estiverem preparadas para saberem como se contribui, a ausência desse despreparo criam essas interpretações, Luís. Vou dar um exemplo muito claro. O Luís conhece-me, tal como o Faustino. Eu venho de uma família que já produzia, eu empreguei-me, trabalhei, já ascendi um cargo, já pedi demissão do cargo, porque achava que o momento já não era o meu. Voltei ao meu espaço e ninguém me telefona para dizer, quando fores à televisão, fala isso ou fala aquilo. Professo uma religião, tenho uma profecia política, mas quando estou aqui na televisão faço um serviço público. As universidades têm que ser chamadas no seu espaço, Luís. As universidades, o Luís sabe que o Luís veio de movimentos de académicos. Eu, às vezes, o que me preocupa é a ausência do debate que devia nascer na universidade. Porque sinto eu que, se este debate não nasce do interior da academia, e hoje, contrariamente ao tempo em que nós nos formamos, que tivemos que sair do NAMIB, porque o NAMIB até 98, 2000 não tinha o ensino superior, hoje já é diferente. O que eu sinto é que as pessoas também falam do país que realmente precisa de um espaço de cidadania, mas a própria emancipação de cidadania
tem medo e o medo nasce da intelectualidade. Como é que os próprios intelectuais têm medo de contribuir, Luís? Os intelectuais, quando têm medo de contribuir, já também cobrar dos políticos o entendimento sobre como deve ser a nação, os políticos vão fazê-lo sempre na vertente da divergência, porque cada um há de puxar a brasa para a sua sardinha. Nós temos é que dizer o seguinte, felizmente hoje temos um país onde há mais trabalho. A paz é mesmo um fundamento do nosso desenvolvimento. Contrariamente ao que se pensava, hoje de Cabinda ao Cunene, do Luau ao Namibe, onde há uma parcela de terra à luta, há conflito, porque as pessoas todas hoje sentem que é importante ter uma parcela de terra para produzir. É bom, é bom. Onde é que surge a oportunidade? É do Executivo reforçar não só os mecanismos de cedência de créditos à economia, mas melhorar os mecanismos de monitorização dos resultados financeiros que são aplicados na economia. Eu tive o cuidado de falar aqui a semana passada. O Executivo lança-se a um desafio e ele próprio esmorece na sua ação. Um exemplo muito claro, o alargamento da base tributária. Um trabalho que estava a ser feito, que tinha dois fundamentos. Enquadrar e criar a cultura nas pessoas sobre o valor de termos uma sociedade harmonizada no espectro da organização. De repente parou. Então, eu sinto também aqui que se por um lado, internamente, nós queremos que este exercício do Presidente João Lourenço se consolide, por outro lado, há uma ausência ou de fiscalização ou proatividade na ação em busca dos resultados. O nosso maior problema não é a inexistência de espaço. Eu não sei se às vezes, porque vejamos, por exemplo, queremos um debate para as forças políticas. Tivemos um congresso que foi realizado recentemente. O Luís esteve presente. O fundamento do congresso não era a presença do Presidente da República. O Presidente da República tem um mandato constitucional que lhe dá 10 anos divididos em 5. Mas a nação continua. Então, onde é que fica o resultado do debate sobre esta visão que dizes da nação do futuro que nós queremos? O que é que nós pretendemos daqui a 20 anos com o corredor do Lobito? Onde é que está o fundamento? É apenas sermos um eixo logístico ou um eixo de transformação futura? Para sermos um eixo de transformação futura, nós temos que fazer aqui uma avaliação. Temos capital humano para os desafios que este país pretende de se industrialização? Então, se não temos, quais são os incentivos para dentro que nós fizemos na melhoria da alteração dos programas fundamentais de ensino? Vamos continuar a ter um ensino onde as pessoas só se sentem realizadas se chegar ao ensino superior? Ou precisamos de um ensino técnico-profissional que realiza as vidas das pessoas e realiza a economia nacional? Isso tudo tem que ser são debatido. Opiniões que estão a ser ouvidas e de certo... haverão sempre debates que vão permitir com que esses desideratos, afinal, possam ser encaixados na própria estrutura e dinâmica social. Vamos olhar, e aqui pego a deixa do Luís, quando se falava também do reconhecimento do cidadão. 50 anos, mais de 4 mil cidadãos condecorados. O que é que isso pode representar? Já falámos em ocasiões diferentes, mas afinal os feitos e os reconhecimentos vão continuar. E o que é que isso pode, de facto, representar naquilo que é a estruturação da sociedade que afinal almejamos e que o caminho já começa a ser feito? Luís. Olha, sim, é verdade, hoje fazemos esta retrospectiva de 2025, aliás, deveríamos ter começado por aí, né? São 50 anos que estamos a celebrar. E, de facto, havia uma grande expectativa de como é que seria os atos comemorativos dos 50 anos. Confesso que não começamos muito bem politicamente, porque a mensagem das comemorações foram feitas em sede do Bureau Político, numa reunião do Bureau Político, e tratava-se de comemorações de um Estado, de uma nação. E tão rapidamente o presidente do MPLA
levou o assunto na qualidade de chefe de Estado ao Conselho da República e esta questão foi rapidamente ultrapassada e assumida como uma agenda de nação. Isto foi importante, este aspecto. E a outra questão é que também foi uma comemoração mais pessoal. No início, houve muito debate se seria uma comemoração de festa. Mas esclareça como é que é comemoração pessoal, em que sentido? Mas de... Ajuda-nos ajuda os nossos telespectadores também a perceberem. Pessoal no sentido de que todos os atos, os principais atos da comemoração dos 50 anos foram pessoalizados, tocou a cada angolano na sua forma. Por exemplo, deixa-me descrever aqui o carnaval... Pessoal, porque as pessoas sentiram... Não, pessoal, porque foi uma... Cada um reviu-se nesses 50 anos. Não posso dizer, não nesse sentido. No sentido em que sentido de que quer dizer? A atividade visou tocar um angolano. Mas, por exemplo, dar as medalhas. As medalhas é pessoal. Exato. Não, okay? É nesse sentido. E podemos contar viveram quantas isto. Pessoas. A nação viveu as festividades. A nação viveu. Mas estou a me referir a uma questão, é realizar uma atividade que estamos a ir ver, que se inaugurou uma estrutura para comemorar os 50 anos. Não toca pessoalmente as pessoas, mas simboliza a comemoração. Mas a outra questão que nós vimos é fazer o carnaval, onde cada um individualmente vai lá, dança e salta. Vimos as comemorações onde contamos quantas as pessoas. Vimos o desporto, o messa, que cada um dos presentes pode dizer: eu fui ao jogo, eu vibrei. É nesse sentido que elevo as festividades dos 50 anos, de ela ter tocado às pessoas. E finalmente, um aspecto importante nestas comemorações é de que foi profundo os assuntos falados. Nada deixou-se por falar. Inclusive, foi profundo na discussão sobre a reconciliação, em que Jonas Savimbes, Holder Roberto e outros foram reconhecidos como angolanos e que lutaram por esta pátria. Ou seja, comemoramos os 50 anos, também com uma maturidade muito profunda de falar aquilo de tudo sem tabu. E eu acredito que os próximos 50 anos, eu não sei se há mais assunto que é tabu falar, não é? Quer dizer, agora é o esforço de fazer e realizar por tudo aquilo que nós falamos e reclamamos. Mas, do ponto de vista social, sinto que foram uma celebração nesse sentido, repito, pessoal, porque falamos tudo o que queremos falar, incluímos todos os angolanos e sentimos na nossa presença de estar a fazer alguma coisa que simbolizou comemorar os 50 anos. Eugênio, esses 50 anos, e o Luís dizia aqui que foram discutidos todos os assuntos. Essa discussão permite exatamente isso, que é esta reprogramação da Angola dos próximos 50, 60, 100 e daí em diante? Olha, tem-se dito que as festividades dos 50 anos, eles tiveram para mim dois momentos. No que diz o Luís e o que acaba de fundamentar o Faustino, encerramos o óbito. Tudo quanto constituiu assuntos que nos dividiram, que nos separaram no debate, que viraram tabus, é como se tivéssemos a encerrar o trabalho positivo da Civicop. Fechou. Tudo o que era problema fechou com as celebrações dos 50 anos. E o Luís diz: não, começamos mal. Tem-se dito na vida, não é como se começa, é como se termina. É como se termina. E felizmente terminou-se muito bem. Terminamos com a elevação do reconhecimento. O Presidente da República teve o cuidado de dizer algo que é importante.
não estamos a celebrar apenas um número 50, mas a maturidade da nossa história, do nosso percurso. E é essa maturidade que tem que nos dar a capacidade de, sim, como diz o Faustino, que Angola nós queremos para mais 50 anos. Só que esta Angola dos mais 50 anos, ela começa já em janeiro de 2026. Mas ela só se vai alcançar se realmente aquilo que foi dito aqui no início tiver como fundamento, e o principal é o que disse o Luís, que eu subscrevo, o nosso capital humano para enfrentar os desafios da manhã. E nesse capital humano, independentemente de alguns aspectos, é importante a posição dos partidos, mas no exercício da construção do caminho da nação, da república, que se fundamenta no Estado, nos pilares institucionais, das instituições, desculpa o pleonasmo, que fazem este mosaico, temos que contar com todos. E esse convite de que temos que contar com todos foi deixado agora pelo Presidente na mensagem do Estado da Nação, quando ele, do Estado da Nação não, do discurso de fim de ano, da mensagem de fim de ano, quando de sua própria autoria e palavras disse que conta com todos nos desafios que o país tem. Os desafios vão continuar, Luís. Hoje nós ainda não vencemos a barreira de termos as crianças fora do sistema de ensino, porque temos um país onde a taxa de natalidade tem mais velocidade do que o investimento público. Temos que ver, vai-se conversar com a população, está ela preparada para ouvir mensagens que têm a ver com planeamento familiar? Não, não acredito. Então, como é que nós nos vamos preparar para enfrentar os números que foram ditados pelo próprio censo, que nos colocam com 36 milhões de habitantes, mas que de alguma forma no quadro das projeções e em função da nossa velocidade da taxa de natalidade, poderemos nos próximos 10 anos voltar a nos surpreender. O nosso desafio é como combater a pobreza e que tipo de pobreza ou de que tipo de riqueza nós queremos construir no capital do mosaico social angolano. Qual é o fundamento da nossa classe média? Sem fazer debate, mas estes assuntos que estás a colocar vão ser assuntos de todas as governações, perfeitamente. Até 200, 300 anos. Basta ver pessoas, há pobreza, basta ver pessoas que estão a nascer, não é? Quer dizer, então, mas concordo consigo que o desafio de superar todas essas questões está em nós mesmos. Então, pegando aqui, lembrando que o Presidente, no seu discurso, tocou exatamente nessa questão de que conta com todas as forças e conta com todos para se fazer a Angola que se deseja. Eu aproveito para perguntar, e vou aqui ao Luís, como é que olha para o ambiente político no país e, sobretudo, e aqui recuando, para esta grandeza que o país já vai tendo, que exige, e como dizíamos antes, maturidade política dos políticos de forma geral no nosso país. Olha, 2025 ficou marcado com a discussão ainda bipolarizada do MPLA e da UNITA, que tem a ver na agenda da sua sucessão. Este foi os grandes temas. Na UNITA foi com o Congresso, naturalmente, que conseguiu passar isto, mas foi um desafio profundo, porque concorria o filho de Savimbi contra Adalberto, e o Adalberto e a sua equipa, a mesma UNITA, reclamava de haver interferência do partido da situação para inverter alguma situação, mas também depois, neste ano, vimos mesmo o presidente João Lourenço a fazer a acusação ao líder da UNITA de criar factos políticos menos bons. E vimos também, da parte da UNITA, a fazer acusações ao MPLA e ao governo de questões que têm a ver das questões sociais. Mas o essencial ainda continuou a ser o centro do debate, esta bipolarização sobre a transição e aqui
aqui pelo MPLA, naturalmente, a narrativa política do presidente do MPLA sobre as sucessões, sobre as múltiplas candidaturas, as dinâmicas que estão a acontecer, marcou profundamente o desafio de que ainda a política está voltada entre o MPLA e a UNITA na sua competição. Agora, isto foi fundamental para o cidadão. Eu diria, da parte do cidadão, exigiu aos políticos maior diálogo, maior transparência, porque hoje quem está a exigir mais transparência no MPLA, mais transparência na UNITA, mais transparência na governação, é uma mensagem, um post nas redes sociais. Estamos a ver que hoje a governação pública, os partidos políticos e os líderes políticos estão também a se adaptar, a responder à transparência pública, à gestão pública perante a abertura do espaço mediático. E eu caracterizaria que também ficou marcado com o surgimento e a dinâmica de novos partidos políticos e principalmente dominados por jovens. E isto está a fazer com que os partidos tradicionais, embora haver uma bipolarização entre o MPLA e a UNITA, mas estes partidos e estes líderes estão a adaptar-se à juventude atual, aos partidos muito jovens, como o Partido Liberal, que está a surgir nas redes sociais e com ação pública, e os outros que se lançaram. Olha, aquele Nós, não é? Que já apresentou perante o Tribunal Constitucional, que a comissão foi criada. É tudo dinâmica jovem, não é? E, finalmente, também no espaço político temos que dizer notas negativas deste ano de 2025, que tem a ver com o partido PH, o Partido Humanista, que viveu uma crise, que eu espero que seja bem sucedida, e o partido AFNLA, que também viveu uma crise, e para já manteve-se, tá, parabéns, manteve-se, tirando estes, já tenho dificuldade, o PRS mantém-se, não é? Então, tirando estes, já é difícil falar de competição política. É um ambiente estável, marcado, na verdade, por um lado, por acusações umas e outras, mas que não aquecem de tal forma e que colocam... Mas do ponto de vista do espaço multipartidarismo, cresceu. 2025 mostrou-se mais competitivo no espaço da democracia multipartidária. O que é importante, afinal de contas, para Angola. Eugênio, a pergunta que eu vou fazer é a mesma que fiz ao Luís. Como é que olham para o ambiente político, a necessidade dessa maturidade, a importância da maturidade política no país, de modo que ela não estrague, não destrua tudo quanto se tem feito de grande como nação? Olha, primeiro, nós temos que todos convir que uma sociedade de 50 anos precisa de gente madura, de gente mais velha, não é? E nós estamos a perder também os nossos mais velhos. E como estamos a perder, esse papel tem sido exercido pelo próprio Presidente da República, que tem procurado manter um diálogo harmonioso com as forças políticas na sua posição de Presidente, ouvindo a manifestação e as preocupações que elas têm. E eu tive o cuidado de fazer referência do encontro que o Presidente teve este ano, creio que em maio, com o líder da UNITA, teve com para já. O Luís fala da bipolarização política, mas eu creio... Debate político, mas eu creio que... Já está muito mais aberto. E eu creio que deixar de lado a referência que o Luís não faz ao para já é, de alguma forma, nós não reconhecermos que existem atores. Eu não vou basear tão somente naquilo que as redes sociais demonstram, porque nós temos um país que as redes sociais apresentam, mas temos na realidade uma outra história política de convivência social na relação entre cidadãos e forças políticas. Por isso, Luís, eu por aí não me vou fixar. O que eu posso
afirmar, e sim, é que há necessidade dos nossos políticos fazerem um maior exercício na sua ação. Têm que definir, e eu sinto que muitas das vezes os políticos querem seguir uma narrativa de construção de problemas do que na apresentação e no encorajamento das soluções. O facto de alguém fazer oposição, e eu repito, tive o cuidado de buscar uma frase de Savimbi na altura do discurso do Estado da Nação, que ele dizia assim, que coisas bem feitas pelo MPLA merecem ser pontuadas para que se critiquem as coisas más. Eu tenho dificuldades de compreender também como é que o jogo político dos partidos que se encontram na oposição, em nenhum momento eles fazem um piscar de olho ao próprio Executivo, dizendo-lhes, por exemplo, que no setor social, no quesito da saúde, bem ou mal, mas estamos numa média que é positiva. Porque também não podemos caracterizar que só é positivo se for mostrar que as morgues estão a funcionar mal. Isso aqui é fazer oposição política. Os nossos políticos também, se eles não tiverem dentro deles algum craquejo político para piscar o olho e tirar também votos no elogio ao seu adversário, porque não são inimigos, também fica um bocadinho vazio o conteúdo. Por outro lado, vamos olhar no papel das forças políticas dentro do Parlamento. Há um debate parlamentar que tem uma narrativa política, mas também só uma narrativa política ausente de fundamentos técnicos certos, também torna-se um debate vazio. E notamos que, ao nível do Parlamento, tem faltado um exercício mais técnico dos deputados dos partidos na oposição, sobretudo nos debates importantes, como é o caso do debate parlamentar sobre o Orçamento Geral do Estado, em que muitas das vezes notamos muita fraqueza. Mas os deputados têm assessoria, têm esse suporte. Têm por escrito. Eu acho que não fui eu. Permita-me. Mas está dizendo que os deputados não prestam atenção aos documentos. A gente está a entrar num debate muito interessante, mas permita-me fazer agora. Mas permita-me fazer. Permita-me fazer agora não prestam atenção o papel do advogado do diabo. Olha, no essencial, o nosso problema e o nosso desafio é o espaço político e o espaço cívico. E porquê? Porque ainda temos o MPLA, que sempre é governante. Não ter tido ido à oposição, quem sempre está na oposição também não sabe como se faz na governação. Nem o MPLA, porque está sempre no poder, sabe o que se faz na oposição. Ora, a questão é que, sem tudo isto, mas o político só tem uma finalidade. O político e o partido político, ir ao poder. E o caminho para ir ao poder, no poder só tem um fim: criar soluções. Através do seu programa político. Agora, é verdade que a nossa... Agora, o espaço, há outro espaço que não é político, é o espaço cívico, onde eu estou, onde você está, onde estamos a fazê-lo, em que nós criamos até soluções políticas, mas não é para eu exercê-lo nas funções de político. Agora, cabe quem está no poder ou quem quer ir ao poder de usar esta, se é viável, para convencer e estar no poder ou ir ao poder. Esta crítica que também se faz à oposição, de não saber estar na oposição, por ser tão crítica, e a crítica vindo de alguém que também nunca esteve na oposição, eu fico ainda mais como tentando aprender
para compreender do que fazendo mais crítica Luís, do que no meio desta crítica. Eu gostava que o Eugênio esclarecesse bem essa questão, porque aqui não é tanto não saber fazer oposição, mas é o direcionamento, que são os documentos, como devem abordar as questões. Eu gostava que o Eugênio esclarecesse mais ou menos... Eu vou esclarecer partindo no que diz o Luís. Se a oposição pretende ir ao poder e ela tem que criar soluções de convencer as pessoas que merece estar no poder, quem ouve tem que estar convencido do que o que eles estão a dizer tem a certeza que sabem fazer. Sim. Se à partida quem ouve sente que há uma insegurança de quem está a dizer que pode fazer, jamais vai chegar lá. Sim, Este é um fundamento muito certo. E eu repito, falou da UNITA, do Congresso da UNITA, falou da bipolarização política. Não há bipolarização. Há um ator, e nós não nos vamos esquecer, que independentemente de não ter estado reconhecida, mas as pessoas falarem dela, a Frente Patriótica Unida, ela desintegrou-se. A principal força tem o seu partido e é um ator. Na visão de construção daquilo que será o desafio de 2027, de escurar a desintegração do para já dentro da Frente Patriótica e fazer uma previsão antecipada de que eu vou lá chegar e sozinho ganho, ou de que eu já sou governo, é uma narrativa muito errada, primeiro ponto. No ponto do quesito do debate parlamentar, os nossos deputados, sobretudo da oposição, têm que perceber que num país que hoje tem 21% da perspectiva da população eleitoral para 2027, que não está toda ela fora do sistema de ensino, muitos já são universitários, já pensa com a sua própria cabeça. Convencer essa oposição, ou melhor, esta massa entre votar na incerteza e votar no conhecimento, não nos vamos descurar que estamos a lidar com um partido muito maduro. Tá. Mas aí, Angélico, aí pronto. O Angélico, todos nós estamos com saudades dele. Um olá especial para o Angélico. Mas aí eu tenho uma posição diferente da sua. Eu diria, quem está a tirar, quem vai tirar o MPLA do poder é o próprio MPLA. Ou seja, é governando mal que as pessoas vão deixar de votar no MPLA. Agora, a capacidade da oposição é como vai aproveitar o descontentamento da má qualidade do serviço público. Esta é a minha narrativa. Não é muito pela a grande engenharia política. Aliás, perder eleições em mandato é falha de quem está no seu exercício. Pronto, nós falamos dos outros partidos e já que tocas no MPLA, realmente o MPLA, eu não sei se o serviço público, eu às vezes, como eu já estive no funcionalismo público, eu sei que muita gente diz assim, quem ganha é o MPLA e o MPLA é que governa tudo, mas se tu fores nas estruturas das instituições, não está lá só o MPLA, só quem lá esteve sabe que tudo nas instituições, e muitas das vezes a gente pergunta, mas por que é que as coisas não acontecem? Nas instituições, muitas das vezes, existem funcionários que são de todas as forças políticas, até pessoas que dizem não se parecer com nenhum partido, mas lá estão. Muitas das vezes é mesmo só o ministro. Eu já estive numa estrutura do governo que vinha da desintegração do GURNA. Sim, mas então, nesse sentido, estamos a falar do sentido político. Sim, só para dizer o seguinte, a satisfação do serviço público tem que ser corrigida essa narrativa. Sim. O problema não é o MPLA, o problema é um outro problema que nós temos que discutir. Sim, o vício institucional no comprometimento da missão, Luís, é muito diferente. Mas esta abordagem é uma abordagem... Estamos a falar da governação, de quem ganha eleições. Mas a governação de quem ganha precisa de instituições. Outra questão é da responsabilização. Mas Luís, essa questão que o Eugênio coloca é uma questão pertinente. Do ponto de vista estrutural, vê-se o partido que... Vê-se do ponto de vista o partido que ganha. Mas em lógica
lógica efetiva, está todo mundo Vou dar, aí a trabalhar. vou dar um exemplo. Luís tocou aqui na questão da satisfação de serviço. Eu compreendi este sentido. Sim, Não, eu mas eu vou te compreendi explicar esse agora. sentido. Mas Vê, por exemplo, tivemos um episódio na saúde. Morreu uma criança por erro médico. Quem que garante que aqueles médicos eram do MPLA? Pronto, está bem, não. Permita-me. A satisfação de serviço público Tá versus o princípio eleitoral da vitória não é diferente. Permita-me, não. E como estamos a falar, desculpa. Não esteja à vontade. Como estamos Luís. aqui a falar para a audiência pública, isto é fundamental. Não? Vamos distinguir questões essenciais. Okay? Uma questão é serviços públicos. Uma questão é quando estamos a exigir a qualidade de serviços públicos, quando eu vou à administração pedir um requerimento que a lei diz que deveria, em 90 dias, ela deveria ser decidida, e se não, se não está decidido, é decisão tácita e tem que ser ao meu favor. Mas o administrador não decide e nem é ao meu favor se eu lá for, vem a polícia, agarra-me. Isto é serviço público. Sim, mas okay? aqui Só um minuto. Okay. Isto é serviço público. Estamos a falar da precariedade dos serviços públicos e temos os atores do serviço público. A outra questão é falar da governação, do poder. Quando a responsabilidade do MPLA é de que a agenda política, a agenda econômica, a agenda da diplomacia internacional, toda a agenda que o país está, e este louro que estamos aqui a dizer que hoje Angola não é um país periférico a nível internacional, é a implementação da agenda de um partido que ganhou as eleições. Ora, do jeito que ela tem um mérito sobre isto, também tem o demérito sobre o impacto da pobreza que aumentou. E não pode dizer que não sobre a pobreza, vamos lá e procurar quem não ligou a água numa família e dizer que... A questão não podemos, como se diz, fugir o rabo à seringa. Temos que assumir aquilo que sim é demérito e como é demérito. E aqui, eu repito, estou consciente o que é serviço público, a precariedade. A UNITA se ganhar, o PRS se ganhar, não vai mudar nenhum funcionário. Vai manter os mesmos funcionários. E se não haver água, ela será responsabilizada politicamente. Sim. Eu acho que, às vezes, isso não ajuda a cidadania também. Quando nós vamos confundir a qualidade do serviço público, até da burocracia de um departamento, com questões políticas na hierarquia de decisão e de responsabilidade política. Assim, só para ajudar aqui, só para fechar, se me permitir. Aqui abre um outro debate. Abre um outro debate, mas eu vou explicar-me novamente. Luís, é o seguinte. Mas tem que ser mesmo sucinto. Não deixa, Eugênio, porque vamos as suas reflexões não deixam de ser certas. O que nós falamos dos outros partidos e vamos falar o seguinte. O MPLA, na sua estrutura de governação, tem uma casa civil, que, em meu ver, devia ser o fundamento do controle da ação administrativa do Executivo, no seu todo. E é ela que lançou o Simplifica 1, Simplifica 1.0, e é ela agora que tem 3.0. É ela que tem que, com os mecanismos que existem dentro da própria estrutura, nomeadamente quem? A Inspeção Geral da Administração do Estado, a IGAI, que deve permitir que haja um saneamento de consciência negativa dentro da instituição. Porque, no final de tudo, dizes bem, mancha a todos, mas a mancha negativa maior fica sobre quem? Sobre o MPLA, porque foi ele que levou o voto de confiança eleitoral. Não deixa ter razão, mas é aqui que estamos a dizer. Então, quer dizer que existe necessidade, sim, de, ao nível interno, e continuar a existir trabalhos de controle. Porque é o que eu disse, as políticas são boas, o nosso problema é o quê? É a aplicação. Mas quem aplica é o homem. Se o homem, o agente humano, é o indutor do comportamento negativo, nós temos que cortar esse polo negativo que existe. Tem que ser responsabilizado. Bom, vamos agora aqui olhar para questões económicas e aqui enumeramos 3 das várias que aconteceram. O Orçamento Geral do Estado, 2026, esta poupança ela é inferior a 4,1% se comparado ao de 2025, o ano que ainda
está a terminar. Também a questão que tem que ver com as grandes superfícies comerciais já venderem ou comercializarem, faço o pleonasmo, 72% dos produtos já feitos em Angola. E depois também, aqui embora ainda exíguo, eu vou colocar a questão da inflação, que se mantém nos 16%, como era expectável no OGE 2025, e 2026 13%, mas aqui eu coloco a inflação porque também vemos aqui a preocupação do aumento do salário da função pública, que se nota nos 2 últimos orçamentos. Temos essas 3 questões para lançar aqui essa visão sobre a nossa economia, para não termos que falar das idas aos mercados internacionais, mas vamos nos ater a essas 3 questões mais voltadas para o nosso país. Luís. Olha, sabe, todas estas questões da inflação, do poder de compra e da produção, o resultado final para 2000, o resultado final é o angolano, o cidadão, ter impacto na sua capacidade de comprar. Daqui, se eu trabalho, do meu salário, ter a capacidade, neste salário mínimo, que é uma questão que o governo, em 2025, fez um investimento político, no sentido de criar as leis que fixou o salário mínimo. Eu tenho que, com esse salário mínimo, ter esta capacidade, seja qual for a inflação, e é isto que exatamente não se verificou na parte económica. 2025 continua a ser foi um ano difícil para as empresas e para as famílias, porque embora haver este controle da inflação, haver este aumento na taxa de produção no mercado daquilo que se vende, vamos ver que daquilo que se vende de produto nacional, o que houve é, do ponto de vista estatístico, elas agora estarem registradas, mas não é diferente daquilo que sempre houve. Não, aqui estamos a referir o quê? Os produtos hortícolas, tubérculos, que a Angola, este ano, pelo menos, aumentou, está no nível dos 10 países em África, até dos 5, os tubérculos estão nos 5 que mais produz. Ou seja, nós somos autossuficientes na mandioca, em frutas. Nós nunca tivemos problemas nesta. O que acontece é que hoje, cada vez mais estão a aparecer na estatística, porque estão a entrar no circuito formal de comércio. Hoje tu vais ao Quero, as grandes superfícies comerciais, que antes importavam tomate da Europa, hoje tem o circuito logístico que o tomate de Benguela e o tomate do Namibe chega nestas cadeias. Eu julgo que este é o aspecto que devemos encorajar, quer dos comerciantes e também das políticas que o governo está a adotar no financiamento. Por exemplo, uma questão positiva deste ano é como o governo está a olhar para as famílias que produzem através do FADA e outras linhas de financiamentos, que agora até acompanhamos que o FADA juntou-se ao BDA para aumentar a capacidade de financiamento. Então, eu vejo que o aumento da estatística tem a ver com que a melhoria da logística da produção nacional que está a ir para os mercados. E, finalmente, dos salários, para mim, continua a ser uma profunda preocupação, porque, embora o governo ter fixado este ano os salários mínimos, mas, na verdade, a capacidade das empresas oferecerem este salário mínimo é cada vez difícil. Por isso que aumentou
também o problema fiscal entre as empresas e as instituições públicas que estão neste controle, que é o Instituto de Segurança Social, que vela por estas questões das folhas de salário. E, finalmente, também ainda preocupou-me este ano, o que tem a ver ainda na área econômica, é que muitas empresas tiveram dificuldade de participar na economia devido à dívida a dívida do Estado, do Ministério das Finanças, com as empresas privadas, nacionais, e também a capacidade dos bancos angolanos financiarem as empresas angolanas. Há até quem diz que hoje, cada vez mais, Angola está a perder a soberania financeira, porque quando se vai para os bancos que estão em Angola e olha-se para a carteira de financiamento, é quase 0,05% o financiamento que dão às empresas angolanas, porque todas elas são mais dadas às empresas estrangeiras. Eugênio. Bom, aqui tocamos no desafio que realmente temos para os próximos tempos, é estabilizar o país economicamente. Se no início tive o cuidado de dizer que as medidas que foram adotadas pelo Executivo permitiu um compromisso voltado para a produção, em que quase todos querem ir para a agricultura. Por outro lado, nós não podemos deixar de olhar, e aqui repito, sempre na construção da necessidade de fazermos pontes, para a necessidade de, em 2026, logo do início, saudar todo o trabalho da coordenação económica, Ministério das Finanças, mas é importante que se faça um trabalho de maior aproximação e equilíbrio e ouvir as vozes do setor empresarial, porque nós podemos ter uma base tributária boa se também existirem maior saúde e estabilidade das empresas no mercado. E, repito, se nós não tivermos empresas para fazerem o equilíbrio na vontade das metas que o Executivo pretende atingir, vamos ter uns a pagarem e outros a pagarem por aqueles que não pagam, porque não estão registados na base tributária nacional. E então eu aqui creio que para muitos o Estado não pode contrair empréstimos para que esses empréstimos sirvam para pagar a dívida interna das empresas. O certo é que nós temos que encontrar um fundamento, porque há uma pressão muito grande, o Ministério das Finanças sofre essa pressão, a AGT sofre essa pressão, o país tem que se segurar de alguma forma, o petróleo continua com níveis muito baixos, com oscilações nos preços que não garantem grande estabilidade. Certo é que nós estamos, creio que, numa recessão muito acentuada e nós precisamos, sim, de retomar níveis de crescimento, apesar dos sinais positivos que temos estado a sentir. E isso, repito, eu creio que tem que se fazer com algum diálogo mesmo. E esse diálogo, em nenhum momento recuar do Executivo é um sinal de fraqueza. Se tivermos que encontrar um mecanismo que seja mais fácil para resolvermos o problema da dívida interna das empresas, que é o maior clamor dos empresários, nós temos que encontrar isso. E eu, repito, por aquilo que tenho estado a ver e da forma muito aberta como o Ministério das Finanças tem procurado trabalhar, é possível existir esse diálogo. Eu estou convencido que esse diálogo é possível. E nesta questão, para o Orçamento de 2026, há um estímulo, no quesito que toca o estímulo à economia, às empresas e à criação de emprego. E fala aqui da necessidade do diálogo ou da intervenção do próprio Ministério das Finanças, que num dos pontos do orçamento, o alívio fiscal, tem que ver com o perdão geral de juros, da dívida tributária. Eu penso que é o caminho para aquilo que estava aqui a dizer. É o caminho, e deixa-me só dizer o seguinte. Sobre essa necessidade de diálogo e dessa intervenção. Eu já tive o cuidado de mas dizer... uma nota esclarecer só o ponto.
não é o imposto que é perdoado. Não, estamos a falar os juros do imposto. Eu dizia, é aí caminho. Sim. Não, isso está a esclarecer também que é o ministro reiteradamente, porque às vezes se está a consumir a fazer confusão do imposto. Os impostos são vão ser juros. Por isso que eu estou a dizer, abre-se aí um caminho para mim, eu já tive o cuidado de expressar isso publicamente ao próprio Ministério das Finanças. Para mim, o mais importante no pagamento do serviço da dívida interna é encorajar as empresas que, independentemente do tempo que levam para receber o valor, muitas acabam já por praticamente já nem estarem em atividade efetiva, mas era encorajar para que os empresários tivessem confiança de voltar a reinvestir ou de apostar com confiança no mercado nacional. E o que parece é que as empresas, quando ficam muito tempo sem receber, quando recebem os seus atrasados, a maior parte não regressa ao mercado. A maior parte não aplica o capital. E aqui o Ministério das Finanças podia também... Mas não aplica o capital porque... Não, quer dizer, não reinveste propriamente no aquecimento da nossa economia, da própria economia. E eu já tive o cuidado de dizer isso ao Ministério das Finanças. A culpa não é do Ministério das Finanças, é uma conjuntura interna que nos leva a isso, mas quer o Ministério da Economia e Planeamento, quer o Ministério das Finanças, devem construir uma plataforma de diálogo nacional que permita os empresários compreenderem o valor do imposto, a necessidade da tributação, a necessidade da organização tributária, sim, mas também a necessidade das empresas, sobretudo aquelas que, dentro dos esforços, vão recebendo os seus pagamentos, que elas tenham confiança de voltar a aplicar capital na economia nacional. Olha, sobre este aspecto, eu julgo que o maior desafio, as causas já conhecemos, porque é que leva-se tempo a pagar, como se faz sobrefaturação, e depois ainda estava o BFA, o BAE ajudava naquela questão, ela também ganha os seus, porque quer dizer, se o governo, se o Ministério das Finanças deve, tu podes ir ao BAE, podes ir numa modalidade de crédito ao BAE, receber o dinheiro e tem uma percentagem, mas e há outro esquema, estou a dizer, esse é o esquema institucionalizado, há outro esquema não institucionalizado, é da sobrefaturação. Eu já sei, senhor administrador, não sei quando é que você vai me pagar desta mercadoria, então eu ponho uma taxa exagerada, se durar um ano, vamos lá ver. Ou seja, mas tudo isto... Mas são esses vícios que vão... Não, sim, são qual é a vícios consequência? Permita-me terminar a minha lógica nessa. Deixa eu trazer essas questões porque estou a dizer os problemas e as consequências financeiras que isto deste traz. não pagamento de atrasados. Tanto os dois, tanto do BAE, onde depois há uma percentagem que o banco fica com ele para dar o Mas investimento é da empresa. Sim, isto é uma modalidade de crédito. E tanto esta que esta é criminosa, de eu fazer sobrefaturação, porque sei que isto vai levar um tempo e nem sei quanto me vai dar. No final, é o dinheiro público, onde há maior esforço do dinheiro público para isto. Mas a solução que eu acho é que este ano de 2025, o governo, falamos do FADA no investimento à agricultura, de infraestrutura, está a ter o impacto que estamos a assistir. Mas houve outros investimentos do econômico, corredores do Lubito. O corredor do Lubito teve financiamento. Os investimentos na área de energias, daqui a Barra do Dande, as refinarias. Se nós fazermos uma discussão económica com os especialistas económicos e o Ministério das Finanças, se aqueles investimentos económicos estão a criar negócio entre empresários, me parece que não. Ou seja, houve um investimento primário público de grandes empresas para fazer as infraestruturas para financiar, para que depois elas, na cadeia, pudessem funcionar entre si no mercado. Me parece que o problema da solução de Angola é que todos olham que o dinheiro tem que ser sempre público.
Se não for um dinheiro público a me pagar para construir o hospital ou para comprar tomate, eu não tiro do meu bolso para ir comprar tomate na loja do outro. Mas essa é uma questão de consciência que também deve mudar, Eugênio Clemente. Não de consciência, mas de política na forma como o governo olha do investimento que faz. Luís, até onde de política se é o pensamento do empresário? Não. Vou dar o ano de política. Se, por exemplo, vamos à Barra do Dan, desta infraestrutura... Mas agora mesmo a questão do corredor do Lubito. Conseguiu-se um financiamento vamos no corredor do Lubito. De 753 milhões, mas que veio do estrangeiro e não foi um dinheiro público. Vou lhe dar uma solução econômica. Se aonde passa a linha férrea haver uma decisão política de financiamento a micros e pequenas empresas logísticas ali, que tem a ver para transportar pessoas para o turismo, que tem a ver para armazenamento de mercadoria para quem produz e levar no comboio. Se haver estes tipos de medidas, pode revitalizar a economia. Mas se pensarmos que vai ser sempre uma empresa holandesa com financiamento do Fundo União Europeia e África, para ir fazer lá um quê de abacate com logística para mandar para a Holanda, obviamente vamos sempre olhar que é um dinheiro grande público que vai transformar a vida económica. Bom, vamos olhar então rapidamente, temos 10 minutos. Eu queria só te esclarecer, para minha opinião, não é? Luís, é assim, o serviço, o dinheiro... Nós estamos no capitalismo, temos que saber lidar com o capitalismo, Luís. Dinheiro é dinheiro, mas o dinheiro é negócio. Os bancos fazem negócio com dinheiro. E o serviço da dívida, na realidade como a nossa, se o Estado quer adquirir um serviço, Luís, e o Estado te diz que precisa desse copo hoje, mas só tem possibilidade de pagar em 2027, o fim último do empresário é a maximização do lucro. O empresário diz, ok, você vai pagar em 2027, eu vou ter que te aplicar aqui uma taxa porque eu não tenho uma previsão se até lá o custo desse copo vai ser o mesmo. Nós temos que ter... Este é o fundamento da subfaturação. Não é subfaturação, Luís. Subfaturação é uma coisa, Luís. A realidade é outra. Por isso é que temos que ter algum cuidado. É assim, Luís, temos que ter algum cuidado. O contrato de compra e venda é claro. Se tu me vais pagar... Não, estamos a falar de coisas diferentes. Olha, mas se estamos a falar da mesma coisa, eu fico preocupado. Se me está a dizer o seguinte, em outras palavras, que eu presto serviço à área pública, se eu vou dizer que porque o governo, primeiro, eu não posso ter incerteza de quando vai me pagar. Não posso ter esta incerteza. Então é melhor não fazer negócio com o governo, tem que fazer negócio com o mercado. Quem for fazer, cada um de nós tem que escolher os atores da sua parceria. Aí você não me diga, exatamente. Mesmo então, se for no mercado, mesmo por exemplo, isto vai ser um contrato bastante claro. Mas, por exemplo, o BAE, como qualquer um outro banco, estamos a falar do BAE. Neste caso eu não estou a falar do BAE. Não, falamos do BAE. O BAE tem liquidez. Não, do BAE foi aquilo falaste do BAE. Que até ajuda bastante. Tudo bem, né? exatamente. Sim. Se o BAE sente que tem liquidez e que existem documentos que, de alguma forma, e o documento fundamental é o acordo de regularização que estabelece as condições de pagamento da dívida. O BAE, como qualquer outro banco que tenha capacidade de liquidez, entra no negócio financeiro. Por favor, não me entenda mal nisto. Okay. O instrumento do BAE é um instrumento legal, é um instrumento viável que nos outros países existe. O que eu estou a dizer no instrumento do BAE, que deixe claro, o que estou a dizer é que o esforço financeiro o esforço financeiro tem... Não, o esforço... Neste negócio, se o governo deve-me 1 milhão e eu vou ter este 1 milhão adiantado do BAE, o que o BAE ganha e o que eu ganho é um esforço financeiro público. Isto é que se perceba. Sim, mas o que eu posso depreender aqui é o seguinte. Se perguntar, temos um ambiente que nos pode permitir crescer mais em termos de receitas públicas? Eu acho que sim, temos. Sim. Partindo de onde? Melhoria, como o Luís falamos aqui. Temos uma sinalização do abacate. Temos que colocar na mesa. Quanto é que sai o abacate do Brasil
E quais são os Eugênio, mercados? já está a gostar muito do abacate, já falou do abacate. Mas o nosso tempo também aperta. Eu vou dar 1 minuto a cada um. E para lançarmos em perspectiva 2026, mas aqui para um setor que olhamos muito pouco, e então a nossa visão para este setor, que é o setor social. Eu começo com o Eugênio. Bom, no setor social vamos ter que continuar a valorizar o trabalho feito, sobretudo no setor da saúde. Estreitamente, no setor da já saúde, aperta mesmo. todo um trabalho de melhoria das condições infraestruturais de unidades hospitalares, um trabalho que nos permite hoje olhar com orgulho a existência de médicos e pessoal de saúde nacional nos nossos hospitais, o trabalho de envio para a especialização dos nossos médicos, a atenção que já foi lançada pelo Executivo para prestar atenção na necessidade das crianças fora do sistema de ensino e o salário mínimo, que independentemente de já se ter colocado numa linha, não é numa base, mas que precisa agora de encontrar uma almofada das empresas para que elas tenham oxigênio para de que haja pagar efetivação. Exatamente a efetivação desse salário mínimo. Tudo bem? Luís? Olha, para o desafio temos que olhar nos resultados do censo 2000, no censo, em que a Angola hoje é caracterizada com 36 milhões de habitantes, na qual cerca de mais de 60% são jovens e com idade média 23 anos. Este foco jovem, toda a política tem que ser repensada. Política social, quer de educação, de acesso à formação, do negócio, tem que estar repensado de como vamos, aliás, como terminou o discurso do Presidente da República, que fez o último, de que este potencial que usa as redes sociais para expressar a sua raiva, a sua dor perante as insatisfações de políticas públicas, é também este potencial que tem que ser usado para transformar a qualidade de vida e o combate à pobreza. Este é o maior desafio, mas temos que repensar tudo. E espero que haja esta vontade muito política bem, e este desafio de repensar como fazer com que os jovens sejam o centro da transformação social. Muito bem. Ao Luís Jimbo e ao Eugênio Clemente, muito boa noite. Boa noite, boas entradas. Boas entradas a si e à vasta equipa da TPA. E aproveito, estou na TPA. A minha família de Cabinda é o Cunene. Boas entradas. A vós também desejo boas entradas e a si, caro telespectador, mantém-se aí porque vem o Jornal das 23, o Jornal da Meia-Noite, eu sei que está certo, vem aí o Jornal da Meia-Noite, a nossa promessa é que voltamos já em 2026. Boa noite.